descobriram que 86% da população mundial estava adoecida emocionalmente. Gente, é um índice muito alto. De cada 10 pessoas, 8,6 adoecidas emocionalmente. E talvez você diga assim, Dilene, é um pouco exagerado, né? Eu acho que é muita gente. Eu vou conversar sobre isso com vocês agora, e aí vocês vão ver se é exagero ou não. Porque provavelmente, em cada uma das nossas casas, se não nós mesmos estamos já adoecidos emocionalmente. Então, quero falar um pouquinho sobre a saúde emocional. Como é que a gente tem saúde emocional nos dias de hoje? Esses dias eu estava conversando com um médico e eu disse assim, escuta, mas para resolver isso, o que a gente faz? Ele falou assim, para resolver isso é só não ter estresse. Eu olhei para ele e falei, então, beleza, entendi, que bom. Aí ele falou, né? Eu falei, e para não ter estresse, faz o quê? Não dá para viver hoje sem estresse, né? Hoje em dia não tem como. O movimento da vida hoje, a gente está sempre estressado e é complicado. E a dificuldade é que a gente precisa reunir 3 aspectos importantes da vida, que é a saúde mental, a saúde intelectual e a saúde espiritual. É um tripé que precisa está fortalecido na nossa vida. Eu estava indo para Porto Alegre fazer uma palestra, e eu não sei por que, não lembro, o meu avião parou, fez uma escala em Caxias do Sul. O aeroporto de Caxias do Sul é um aeroporto pequeno, não tem aqueles conectores, é escada. E ele parou em Caxias do Sul, e eu fiquei dentro do avião, com muita gente dentro do avião. Entraram os passageiros que precisavam entrar, desceram quem precisava descer. E não demorou muito para o piloto anunciar no microfone algo assim, devido ao mau tempo, o aeroporto de Caxias está fechado para pousos e decolagens. Assim que abrir, nós informaremos. E caía uma tempestade lá fora, repentina assim, muita chuva. Eu estava já na primeira fileira e tinha uma senhora de idade do meu lado. E aquela chuva e tal, veio uma senhora lá de trás. Chegou pertinho e falou para a comissária bem assim, que palhaçada é essa? A comissária olhou para ela e falou, como, senhora? Que palhaçada é essa? Hoje é meu primeiro dia de férias, eu tenho uma conexão para Buenos Aires, em Porto Alegre, e eu já vou começar perdendo por causa dessa companhia, dessa irresponsabilidade. A comissária olhou para ela com aquela calma e falou assim, senhora, não é uma irresponsabilidade da companhia, é o mau tempo, o aeroporto está fechado, a gente não pode decolar, não é seguro. E ela disse assim, eu não quero nem saber. E eu que estava sentada ali, eu falava, mas eu quero. Eu não quero decolar com um tempo que não é seguro, tá doido? E a senhorinha que estava do meu lado ficou ali, ela começou a se exaltar, falando alto com a comissária, e aí a comissária disse, olha, infelizmente a gente tem que aguardar, o piloto vai nos informar assim que for liberado o aeroporto. E ela ficou brava, voltou lá, batendo os pés, foi sentar lá. De repente veio um rapaz e falou, o que está acontecendo? Isso porque já tinha avisado no alto-falante. Mas presta atenção, o que está acontecendo? Senhor, o aeroporto está fechado por conta do mau tempo, a gente não pode decolar em segurança, nós estamos aguardando. Mas eu não posso esperar, porque eu tenho um compromisso em Porto Alegre, porque se eu perder a hora, é questão de trabalho, não sei o quê. Eu vou descer. E eu quero minha mala. Ela falou, senhor, o compartimento de bagagens é fechado eletronicamente, não dá para a gente entregar a mala para o senhor. Mas então não vou levar a mala. Pegou a mochila dele, botou nas costas, eu vou descer. Senhor, o senhor não pode descer. O seu destino é Porto Alegre, o senhor tem que descer em Porto Alegre. Quero ver quem vai me segurar. E desceu as escadas numa chuva. Eu fiquei olhando aquilo, a senhorinha que estava do meu lado enganchou o braço no meu e falou, eles estão nervosos. Eu falei, estão mesmo, estão muito nervosos, mas nós só vamos decolar em segurança. Veio outro cara lá de trás e falou assim, não, é um absurdo, que horas vai sair esse avião? E a moça falou, senhor, a mesma conversa, parecia uma gravação assim, a gente estava ali ouvindo tudo. Ele falou, pois eu vou descer também. Puxou a mochila, botou nas costas, desceu. Eu fiquei olhando pela janelinha do avião e pensando comigo. De Porto Alegre, de Caxias a Porto Alegre, dá mais ou menos umas 2 horas de carro, é uma serra. E eu fiquei pensativa, 2 horas, nunca vi o aeroporto fechar há tanto tempo. Como será que eles vão para chegar primeiro do que nós? Será? Helicóptero não vão, porque se está fechado o aeroporto, nada voa.
Se eles forem de carro 2 horas, vão chegar depois da gente. Se forem a pé, então, não sei que horas vão chegar. E eu olhando da janelinha assim, e a chuva caindo e tal, de repente, não demorou muito tempo, não deu nem 10 minutos. Aí o piloto avisou lá: senhores, o aeroporto foi liberado, nós estamos decolando em segurança. E eu decolei pensando, toda vez que a gente perde a calma, a gente faz uma burrice. Porque o que aqueles 3 fizeram foi uma burrice sem tamanho. Porque eu acho que eles estão indo até hoje para lá. Não tem cabimento descer do avião para chegar mais rápido do que o avião. Eu não conheço meio de transporte mais rápido do que o avião. E nós ficamos 10 minutos parados ali, são 2 horas de viagem. Onde eles estão? O que eles fizeram? O que foi aconteceu com a mala deles que ficou dentro do avião? Eu não faço ideia. Mas toda vez que a gente perde a paciência, a gente faz uma estupidez. E a questão do controle emocional, do aprendizado a lidar com as nossas emoções, se trata justamente para evitar que a gente faça uma besteira na vida. Acontece que a gente não consegue se livrar do estresse que provoca essas sensações porque a gente se envolve em muita coisa, menos do que importa. Então a gente precisa equilibrar as forças emocionais, físicas, mentais e espirituais, mas a gente tem tanta coisa durante o dia, tanta responsabilidade, tanta atividade, e até o que não é responsabilidade nem atividade, mas a gente se mete a fazer, que é redes sociais, mexer com o celular, que a gente é roubado o nosso tempo e a gente não faz o que importa. A gente se atrapalha de fazer, enche a cabeça. Você, não sei se você sabe, mas cada vez que você passa o dedinho ali na tela do seu celular, vendo, por exemplo, um feed, vendo ali as redes sociais, do seu Facebook, do seu TikTok, cada vez o seu cérebro, ele capta todas, ele não seleciona, ele capta todas as informações que são passadas nesse movimento, ó. Não é nem nesse movimento, é nesse. Você não quer demorar, você está só passando, você não sabe nem o que você está vendo, mas o teu cérebro está fotografando. Cada imagem daquela. Por que a gente fica estressado? Porque existe um limite para isso e o cérebro está pegando tudo, tudo, tudo. O que você quer ver, o que você não quer ver, ele está registrando, ele está guardando, ele está armazenando o que não importa e o que não interessa. E é lógico que enche o HD cerebral. Top, sobrecarrega. E aí o corpo começa a sentir isso, dando as respostas no comportamento, na irritabilidade, na falta de sono, nervosismo dentro de casa, na dificuldade de concentração, na dificuldade de atenção. Gente, isso é tão grave que eu já atendi casais em que vão deita na cama, cada um pega seu celular e ficam mexendo, até se cansar. E quando se cansa, dão boa noite pelo celular. Na mesma cama. Só digita, eu estou com sono, vou dormir, boa noite. Não se dá nem um trabalho de baixar o celular para dar um beijo no cônjuge e dar boa noite. É impressionante. Quantos de nós, quando acorda de manhã, antes de falar com o cônjuge, ou antes de se ajoelhar, ou antes de abrir a Bíblia, pega primeiro o quê? O celular. Não é porque eu quero ver a hora. Não é porque eu preciso ver a temperatura. Mas até chegar na temperatura, entra o WhatsApp da vida, aí tem que ver quem foi que mandou, quem não sei o que lá, e aí já se envolve com aquilo, né? Vai para a igreja, não leva a Bíblia, leva o celular ou leva o iPad. Aí falta a pilha da Bíblia, bem na hora a bateria da Bíblia acaba e não consegue acompanhar. Ou se não acaba a bateria, você abre, o pastor fala um texto, na hora que você vai olhar e tem uma mensagem, aí tem um aplicativo aberto, tem outra coisa, até chegar no texto você já passou num monte de coisa. Isso tudo vai trazendo uma impaciência, uma irritabilidade, e a gente não está sabendo gerenciar. E isso está nos adoecendo. E quais são os principais sintomas das somatizações? Somatizações são adoecimentos que vêm da forma de encarar o mundo, da forma como a gente vê as coisas, da forma como a gente sente as coisas, e a gente não consegue expressá-las. Aí o corpo sente. O corpo, na verdade, as emoções se instalam na carne.
Quando você não trabalha, as emoções, elas se instalam na carne, se transformando em sintomas. E os principais deles são, por exemplo, dor de cabeça. Uma vez eu atendi uma senhora que ela me dizia assim, faz mais de 20 anos que eu tenho dor de cabeça todos os dias. É normal. Falei, normal para quem? Não, eu tenho há 20 anos uma dor de cabeça todo dia. Falei, querida, isso não é normal. Não é normal e não é natural. Algo está muito errado e precisa saber o que é. Geralmente, uma dor de cabeça há 20 anos não é um tumor, porque se fosse, já tinha matado. Então, provavelmente, é uma questão emocional. Não precisa nem ser muito especialista para saber disso, né? Provavelmente é algo não resolvido, que o corpo está dizendo, olha, essa luzinha de motor está acesa aqui, se você não cuidar do motor, vai pifar. Vou te deixar na mão um dia. E você não dá bola, porque... Mas um dia, aquilo ali vai apagar e trazer um problema para você. Um cansaço, sabe? Se você faz uma faxina numa sexta-feira à tarde, e aí você está sexta-feira à noite cansada, exausta, aí tem uma razão pela qual você está cansado. Mas se você acabou de acordar, às 9 da manhã, do dia, dormiu a noite toda, e você acorda e fala, ai, gente, eu estou com uma canseira, algo está errado. Não é natural. Está cansado depois que você acorda. Alguma coisa não está bem. Ah, eu tenho uma tontura, mas é a minha labirintite. É a labirintite que eu tenho, eu estou sempre toda... É a labirintite. Olha, outro dia eu estava conversando com uma otorrino e ela disse assim, labirintite é uma doença da idade já de pessoas idosas. É o envelhecimento do labirinto que faz isso. Falei, mas tem muita gente nova com labirintite. Ela falou, não é labirintite. Dá-se esse nome, mas não é labirintite. E a maioria tem essas tonturas porque elas têm a ver com a ansiedade, fundo de estresse. Aí vem dores nas costas, falta de ar. Tem gente que fala, mas estou com dor nas costas demais. Deve ser o colchão. E lógico, a gente adora botar a responsabilidade das nossas somatizações em alguma coisa. Por quê? Que é para a gente não assumir que a gente precisa olhar para dentro. Né? Que a gente precisa olhar para dentro. A gente não quer assumir isso. Então a gente começa a dar desculpa. A achar uma justificativa para algo. Dor abdominal, acho que é alguma coisa que eu comi, sabe? Ai, eu não posso comer de tudo, não. Ai, quando eu como isso, eu fico arrotando. Ai, quando eu como isso, faz aquilo, faz aquilo. Inchaço abdominal frequente não tem a ver com o que você come. Tem a ver com o que você não resolve. Não olha para dentro de si mesmo e não vai resolvendo as coisas que são importantes serem resolvidas. Olha o que diz Testemunhos para a Igreja no volume 1, na página 556. Diz assim, o que traz doença ao corpo e à mente de quase todos são os sentimentos de descontentamento e as murmurações de quem está insatisfeito. Aprende uma frase e não esquece nunca mais. A insatisfação mata. E tem pessoas que vivem insatisfeitas com tudo. São reclamonas. Já viu isso? Pessoas completamente insatisfeitas. Se tiver um dia de sol, fala assim, gente, eu não aguento o calor, esse sol está matando. Aí o Senhor olha e fala assim, chuva, manda chuva para refrescar. Aí vem a chuva, gente, essa chuva a gente não pode nem sair, é um frio, que horror. Aí o Senhor fala, entendi, nem sol nem chuva, então dá um dia nublado. Gente, esse dia nublado que não decide se faz chuva ou se faz sol, a gente não aguenta essa vida. Pessoas que reclamam de tudo. Reclamação é um vício. Reclamação é um vício. E quem está viciado em reclamar não vai conseguir encontrar outra alternativa para aquilo que deseja. É reclamação. Pode oferecer o mundo e essa pessoa vai reclamar. A insatisfação é uma escolha que a gente faz. O apóstolo Paulo dizia, porque eu aprendi o quê? A viver satisfeito em toda e qualquer situação. Satisfação é uma escolha. Tem até uma imagenzinha na internet que tem um menininho no terceiro lugar, um pódio. Vocês já viram isso? Tem um pódio. Aí tem uma criança no terceiro lugar do pódio e tem uma no primeiro. A do primeiro lugar está segurando a taça assim. E a do terceiro lugar está segurando a taça vibrando. Aí diz assim, a sua posição é determinada pelo seu estado de espírito. Então não importa se você chegou em primeiro e segundo. O que importa é o que você está sentindo ali. É aquilo que faz fazer a diferença, né? Bom, eu pensei em alguns perfis de pessoas que estão propensas ao adoecimento emocional.
tá? Vamos ver se você se identifica com alguns aí, para ficar bem prático. O primeiro perfil é uma pessoa que é desanimada. Vocês conhecem gente desanimada? Gente desanimada, só de olhar para ela a gente já vê, porque até o físico é arcado também assim. É aquela pessoa que a gente cruza a rua para não tropeçar nela, porque ela fica urubuzando a gente, sabe? Tudo está ruim, tudo deu errado. Não, mas o problema é esse mundo desse jeito. Ah, mas o problema é que termina tarde, é que começa cedo, é que é desânimo. E a Review and Herald, de fevereiro de 1913, diz assim, ó: quando falamos de desânimo e tristeza, Satanás escuta com perversa alegria, pois agrada-lhe saber que colocou mais uma pessoa em escravidão. Olha isso. Pessoa que está sempre desanimada. Ah, vamos fazer um junto. Ai, mas aí tem que levar as coisas. Ah, não quero não. Bora pro encontro não sei do quê. Ai, gente, mas é o dia todo sentado. Vou nada. Ah, isso cansa. Nada agrada. Tudo traz um defeito, um problema, uma coisa. O marido chega lá e fala: amor, troquei de carro. Troquei de um Fusca 7.6 agora para um... Isso. Para um 92, nem tem 92, mas só para entender. Ai, credo, nós já estamos em 2026, né? Já não acha que é bom. Nada é bom. Nada está gostoso, nada está bom, nada está certo. É o desânimo. Está desanimado para a vida. Esse é um perfil que facilita muito o adoecimento emocional. Outro perfil que facilita: impressão sem expressão vira depressão. É aquela pessoa que fala assim: não adianta falar, eu mesmo não falo. Porque se eu falar, não resolve. Esse é o tipo de pessoa que ela quer falar, mas quer que os outros façam exatamente o que ela está dizendo que é para fazer. Ela não quer falar para ouvir a opinião, para saber o que você pensa, saber o que você quer. É para fazer do jeito que eu estou falando. Então, se não vai mudar, eu não falo nada. Na verdade, essa pessoa, ela é muito... No começo, ela é muito sedutora. Porque já pensou, você diz assim para a pessoa: ah, vamos fazer tal coisa. A pessoa não quer, mas não fala. Isso dá uma encantada na gente no começo. Ah, fulano não fala, ele vai e faz junto com a gente. A gente fica até animadinho no começo. Mas com o tempo essa pessoa se torna uma pessoa pesada. Porque a vida foi feita para ser compartilhada. É importante expressar. É importante dizer o que pensa. É importante dizer o que sente. A gente já viu a fala de comunicação agora há pouco justamente sobre isso. Então, ter uma impressão sem poder expressar aquilo que você teve vai adoecer você. Ciência do Bom Viver, na página 241, diz assim, ó: desgosto, ansiedade, descontentamento, remorso, culpa, desconfiança, tendem a consumir as forças vitais, convidar à decadência e levar à morte. Isso tem a ver com guardar sentimentos negativos. Ai, não gosto disso, não gosto daquilo, mas não vou falar. Deixa para lá, deixa estar. Tem até a história, no almoço a gente estava falando sobre isso, a história do pão e do miolo. Eu lembrei no almoço, mas eu guardei para contar aqui. Diz que um casalzinho de idosos já, 50 anos de casado, todos os dias o marido ia de manhã na padaria comprar o pãozinho de sal. Aqui chama pão de sal, pão francês? Pão francês. Ia lá comprar o pãozinho francês dele, da esposa, trazia os 2 pãezinhos para casa, sentava, ela tinha feito café, dava o pãozinho para um, para outro, ele partia o pãozinho, fundinho, tirava o miolo, dava o miolo para ela e comia a casquinha. 50 anos, todo dia, um ritual. Nesse dia, 50 anos de casado, ele indo para a padaria, ele pensou: hoje eu não vou dar o miolo, não. Eu prefiro a vida toda o miolo e estou sempre dando para ela o miolo. Mas depois de 50 anos de casado, eu acho que já dá para eu comer o miolo hoje. Eu vou dar a casca para ela. Foi lá, pegou os 2 pãezinhos, voltou para casa, sentou na mesa, a esposa sentadinha lá, já com o café, esperando ele botou o pão, partiu como fazia sempre, enfiou o dedo no pão, tirou o miolo todinho, olhou para ela, ela deu um sorriso, esperando o miolo. Ele fazia isso 50 anos. Ele olhou para ela, abriu a boca, ele enfiou o miolo na boca dele, entregou a casquinha para ela. E ficou olhando para ela só esperando a reação. Os olhos dela se iluminaram. Ela deu um sorriso para ele e falou: meu amor, há 50 anos eu espero pela casquinha. É muito sofrimento, né? Não. Eu não sei se essa história é verdade, mas é para a gente pensar.
50 anos, um comendo o que não gosta e o outro comendo o que não gosta, porque achando que o outro é que gosta e prefere. Gente, onde é que está a boca desses dois para falar nesses 50 anos? Amor, tu gosta do miolo? Não, eu prefiro a carne. Ah, que bom, porque eu prefiro o miolo. Ah, então pronto, cada um pega o que gosta. A gente acha engraçado, mas quantas coisas no seu relacionamento você tem feito dessa forma? Quantas coisas na sua família tem sido desse jeito? Ninguém fala nada e vai fazendo aquilo que não prefere. Uma vida inteira. E guardando sentimentos negativos. Guardando sentimentos negativos que vão minando a energia e trazendo decadência e morte. Olha o que diz ainda aqui. Eu li agora há pouco na comunicação esse aqui, eu quero repetir. Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 583. Tem que saber falar. A história que eu contei no começo, da do aeroporto, as pessoas não sabem se expressar, ficam bravas com a pessoa errada. A comissária não comanda voo. Se der qualquer problema no voo, não é a comissária que resolve. Primeiro chama o comandante, é ele que tem que vir lá e resolver. E se ele não resolve, ele chama a polícia, chama o bombeiro, ele chama outra pessoa para vir resolver dentro do voo. Mas a gente às vezes explode. Eu não sei se vocês viram essa cena, faz um mês e pouco. Houve um problema com aquela empresa aérea TAM, e uma mulher ficou irritada no balcão da TAM e deu um soco na funcionária, que a funcionária voou de lá. E muitas vezes os funcionários são os que têm menos responsabilidade em relação ao que está acontecendo. Eles estão cumprindo ordens. Então, a gente precisa aprender a saber com quem a gente fala, como a gente fala, e a hora certa também da gente falar. Por isso que esse pensamento é tão importante e eu gosto de repeti-lo muitas vezes nas minhas falas. Que a menos que controlemos nossas palavras e nosso gênio, nós somos escravos de Satanás. Que palavras irritadas, impacientes, elas são uma oferta feita à sua satânica majestade. A gente precisa controlar a nossa fala. Controlar a forma como a gente diz. Não tem desculpa. Ah, mas é porque eu sou descendente de alemão, é porque eu sou descendente de italiano, eu sou assim mesmo. Não existe isso. Existe, quando você diz uma coisa assim, eu não consigo, presta atenção que isso é muito sério que eu vou falar agora. Quando você diz, eu não consigo fazer isso, Dilene, eu não consigo mudar, você está invalidando o poder do Espírito Santo para a transformação. Porque quem faz toda mudança em nós é o Espírito Santo de Deus. Então, quando você diz que não consegue, que não pode, que não é possível, você está dizendo, o Espírito Santo de Deus não tem poder sobre mim. É por isso que nada vai mudar em mim. Eu aprendi isso com um casal. Eu estava fazendo um encontro para casais e no final o rapaz me procurou e ele falou assim, Dilene, tem uma coisa que eu falava muito para minha mulher, eu não vou mudar porque eu não consigo mudar. Eu assisto encontro casais, assisto, mas eu não consigo mudar. E sabe o que a minha mulher me falou um dia? E eu disse não. Ela falou assim, olha, você se diz tão crente, é ancião de igreja e tudo, e está falando que não consegue mudar. Na verdade, você está dizendo para Deus que o Espírito Santo, que Ele deixou aqui na terra para trabalhar com o seu povo, é incapaz de fazer mudança em você. Ele falou, eu tomei um susto quando ela falou isso para mim. Eu nunca tinha pensado desse jeito. E eu achei aquilo maravilhoso. Eu falei, interessante mesmo. Quando a gente fala da nossa incapacidade para mudança, não estamos falando da gente. Nós estamos falando simplesmente da incapacidade do Espírito Santo em nos alcançar. Porque nós não estamos permitindo esse alcance, esse caminho. Então, a gente tem que se cuidar com o que a gente fala nesse sentido. Né? Agora, você está aí pensando, Dilene, como é que eu faço para mudar isso? Eu me identifiquei com algumas dessas pessoas aí. Eu sou uma pessoa desanimada, eu sou uma pessoa que falo pelos cotovelos, eu sou uma pessoa que eu fico calada, eu não falo, eu prefiro não falar porque não resolve. Então, desses perfis aí, eu acho que eu me vejo em alguns deles aí. Como é que eu resolvo agora para não ficar adoecida emocionalmente? Vamos lá. Eu criei 5 passos aí, vou conversar com você. Primeiro deles, seja resiliente. Sabe o que é ser resiliente? Aprender a se ajustar, a se adaptar. Aprender a se ajustar e a se adaptar. Isso é resiliência. Vou contar uma historinha para vocês. Suponhamos que você compra um prédio, você compra um apartamento no prédio, porque você gostou da vista. Tem uma vista para o mar, é lindo ver. Lá você vê de fundo assim o pôr do sol e você comprou por causa disso.
Você dormiu, quando acordou no outro dia, uma construtora que tinha o terreno na frente construiu um prédio maior do que o seu. Quando você acordou para ver o sol, o prédio na sua frente. Você tem algumas escolhas. E a maioria faria uma escolha, sabia? O que vocês acham? Hã? Vocês estão bem, mas você não faria isso em primeiro lugar. Seja honesto, o que você ia fazer? Reclamar. Quem construiu essa porcaria aqui na frente? Ah, eu não acredito que eu paguei tão caro nesse apartamento por causa da vista. E agora vem esse povo aí e constrói. Isso é um absurdo, porque isso é uma falta de respeito. Blá, 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 blá. Esse seria o primeiro passo. Mas existem outras alternativas. A segunda alternativa poderia comprar, vender aquele e comprar em outro lugar. A terceira alternativa podia descer o prédio com uma cadeirinha de praia debaixo do braço e ir lá para frente do prédio que construíram para observar o pôr do sol, que é o que você queria. Outra alternativa ainda é você pegar uma marreta todo dia e ir lá na base do prédio até derrubar o prédio. Agora você decide o que é que tem mais lógica. Na verdade, você vai ter que se adaptar, não tem jeito. O prédio está lá. Sabe que às vezes a gente tem uma dificuldade enorme dessa adaptação. A gente quer porque quer que as coisas sejam feitas do nosso jeito, como a gente prefere, e a gente não se ajusta. Quer ver? O exemplo do prédio não é um exemplo prático, mas o filho vai casar com alguém que você não quer. Ah, você vira uma coisa para impedir aquilo. Ah, mas o filho vai fazer um curso, uma profissão. Quantas pessoas eu já atendi que gostariam de fazer uma faculdade, fazem outra porque o pai e a mãe quer que faça outra. Não quer aquilo que o filho quer. Ah, porque o marido quer tal coisa, a esposa não deixa, a esposa quer uma coisa, o marido não deixa. Até tem uma historinha interessante que aconteceu. Eu conheci uma senhora, não sei quem é ela, foi nas redes sociais. Ela me mandou várias mensagens. Ela dizia assim: Dilene, meu sonho é conhecer Gramado. E eu falei, por que não vai lá em Gramado? Porque meu marido não quer. Eu disse para ela, de quem é o sonho? Meu. Eu falei, o que seu marido tem a ver com isso? Não, mas ele não gosta de viajar. Eu falei, mas de quem é o sonho? É meu. Eu falei, mas então que ele não gosta de viajar, qual é o problema? Ah, mas aí ele não quer ir comigo? Eu falei, mas de quem é o sonho? Ela respondia, é meu. Eu falei, então por que ele tem que ir com você se o sonho é seu? Ô, Dilene, eu vou sozinha. Falei, que tal ir sozinha? Já pensou nisso? É uma possibilidade. Olha, ele não quer ir porque ele não gosta de viajar. O sonho de conhecer Gramado é seu, não é dele. Você não vai traí-lo, você não vai lá para arrumar um outro homem. Você vai lá porque o seu sonho é conhecer Gramado. Você acha que seu marido pode não compreender? Não, ele é compreensível, eu acho que não teria problema. Mas eu vou sozinha. Falei, é seu sonho ou não é? Ah, é. Nossa, eu não posso morrer sem conhecer Gramado, é meu sonho. Falei, se é seu sonho, você vai lutar por isso. Arruma uma empresa de turismo, vai com outras pessoas para não ir sozinha. Ah, eu não sei e tal. O tempo passou, eu esqueci dessa mulher. De repente, eu recebo uma foto lá no Instagram, dentro de um café de chocolate que eu conheço bem, lá em Gramado. Mas uma mulher que eu não conheço, sentado com um copo de chocolate quente na mão. Eu olhei aquilo e falei, gente, quem é essa pessoa? Não conheço. Olhei o nome, não reconheci. Aí logo depois na legenda estava lá, olha eu. Adivinha onde é que eu estou? Aí eu falei, eu reconheço esse lugar, isso é Gramado. Aí ela falou assim, Dilene, sou eu, lembra? Aí eu voltei as mensagens assim, aí eu vi a história que ela tinha colocado lá. Estou em Gramado. E eu falei, foi sozinha? E ela falou, sozinha. Peguei uma excursão, fui embora para Gramado e foi maravilhoso. Obrigada, querida. E está sendo maravilhoso, estou aqui. Eu falei, não esquece de comprar um chocolate para levar para o marido. Isso é política da boa vizinhança. Você tem outros sonhos, provavelmente, para realizar os outros sem contestação, agrade o marido nesse sonho. É a questão da resiliência. Sabe o que é? Se ajustar, se adaptar àquilo que você não pode mudar. Há muita reclamação. Ai, Dilene, meu marido não é romântico. Eu vou contar essa história. Eu estava em Portugal, fui fazer um evento em Portugal, só para mulheres. E quando terminou o evento,
uma senhora, uma jovenzinha senhora me procurou e falou assim, Dilene, me ajuda, eu não consigo sentir atração pelo meu marido. Mas e por quê? Você consegue saber por quê? O que aconteceu? Quanto tempo de casada você tem? 5 anos. Tem filhos? Temos 2. Mas eu não consigo mais sentir atração por ele. E por quê? Ele é xoxinho, magrinho, miudinho, pequenininho. Eu olho para ele, não sinto. Eu falei para ele, quanto tempo de casada? 5 anos. Eu falei, nesses 5 anos, qual foi o momento que ele ficou miudinho, magrinho, xoxinho, pequenininho? Ela falou, não, ele sempre foi assim. Eu falei, você só está vendo isso agora? Não viu antes isso? Ela ficou me olhando. Eu falei, observe como às vezes é isso que temos para hoje. É esse magrinho, xoxinho, miudinho, pequenininho. Agora só tem uma coisa, você se ajustar a isso. Essa sua escolha. Não prestou atenção quando escolheu o burro, agora aguenta o trote. Vai fazer o quê? A gente tem mania de querer mudar as coisas para ficar do nosso jeito. A outra me disse, Dilene, meu marido não é romântico. E eu falei, e o que é que tem? Eu queria um homem romântico. Eu falei, por que não escolher um romântico antes? Agora, depois que casa, vive com a criatura uns 30 anos, vai descobrir que ele não é romântico? Porque não viu já que não era romântico? Porque eu era muito nova, não sabe? Pois então, pronto. Assume aquilo que está acontecendo, que não dá para mudar, a gente tem que aceitar. Não tem como fazer diferente, gente. Temos que crescer. O outro falou assim, eu não aceito, mas nem morto. Eu falei, morto você aceita. E antes de morrer vai ter que aceitar. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Porque lutar contra uma realidade é loucura. Está acontecendo. Uma vez uma senhora chegou no consultório e falou, meu marido me traiu. Isso eu não aceito. Eu falei, mas ele já traiu? Traiu. Eu falei, por que você não aceita? Não, porque eu não admito. Não, já traiu. Que loucura. Já traiu. Não tem como não aceitar isso. Agora, depois que você reconhece que traiu, aceitou a situação como está, agora você vai tomar uma decisão, se você quer permanecer com ele ou não. Mas o que é realidade precisa ser aceito. Como realidade, como acontecido. Não, é loucura. E muita gente está enlouquecendo com essa história, de não aceitar as coisas e querer mudar uma realidade. Segundo, estabeleça limites. Limite, eu acho uma graça isso. Dilene, como é que eu faço para meu marido não me bater? Não sei. Dilene, o que é que eu faço para meu marido não me trair? Não sei. Eu não sei o que você faz para ele não trair. Eu não sei o que você faz para ele não... Não dá para fazer nada para o outro não fazer. Você entende o que eu estou dizendo? Dá para você tomar uma decisão. Mas o outro deixar de fazer, o outro... Não tem como. E a maioria de nós estamos tentando fazer o outro deixar de ser ou ser o que a gente quer. Não tem como. Eu só posso saber o que eu posso fazer em relação a alguma coisa. Mas o que o outro pode fazer, eu não tenho essa autoridade, essa autonomia. Não sei. Eu não sei dizer. Agora, eu posso tomar essa decisão. Ou eu deixo, me separo, ou eu viajo para longe, ou eu posso tomar qualquer decisão em relação a isso. Mas eu não posso fazer com que o outro pare de trair. É a escolha do outro. Parar de trair ou parar de ter uma decisão ou outra. É certo? Não é. Mas eu não tenho como fazer o outro fazer ou deixar de fazer. Então, estabeleça os limites. Limites é você que estabelece, não é o outro. Porque meu marido me bate. Você é quem dá o limite. Está batendo porque você está permitindo. Mas ele não pode me bater. Então, você estabeleça o limite para que ele não ultrapasse esse limite. Todo limite ultrapassado tem uma consequência. Limite ultrapassado que não tem consequência não é limite. E muitas vezes a gente tem... mas eu digo para o filho não fizer, que se fizer eu bato. E bateu? Não bati. Então não é um limite, não teve consequência. Por isso que a criança continua fazendo. Por isso que o adulto continua fazendo. Tem uma consequência. E cuidado com as consequências. Outro dia uma senhora me disse, eu já falei para o meu filho, ele ama o desbravador, então eu já falei para ele, se ele não fizer, ele vai parar de ir no desbravador. Não se dá castigo com as coisas de Deus. Presta atenção. Porque se ele não fizer, ele vai parar não vai no pequeno grupo. Não se dá castigo com as coisas de Deus. Quer dar castigo, tira o celular. Quer dar castigo, não deixa chupar chiclete. Quer dar castigo, não deixa tomar sorvete. Mas quer dar castigo e não deixa fazer o curso bíblico, ou ir no desbravador, ir nas coisas. O que é isso? Não faz sentido. Então, limites você estabelece dessa forma. Aprenda a sonhar.
Gente, você não consegue nada nessa vida se você não for capaz de sonhar. Eu estava num encontro de treinamento de professores e eu falei sobre a importância dos sonhos. E um momento eu cheguei perto de uma professora e perguntei, qual é o seu maior sonho, assim, de supetão? Aí ela falou, fazer um cruzeiro. Aí eu falei para ela, nossa, isso é bom demais, eu já fiz um cruzeiro, eu disse para ela. Para onde você quer ir? Aí ela falou, não sei, nunca pensei. Aí eu falei, você sabe quanto custa o cruzeiro que você pensa em fazer? Não sei, eu nunca pesquisei. Eu falei, que sonho meia boca é esse? Que você tem o sonho de fazer um cruzeiro, mas não sabe para onde, não sabe quanto custa, não sabe nada. Como é que esse sonho vai se realizar? Aprenda a sonhar. Sonhe direito. O que exatamente você quer? Um cruzeiro para onde? Fazendo o quê? De quantos dias? E quando você tiver isso definido, vai ver quanto custa. Tinha um irmão da minha igreja, e eu gostava muito desse casal. Digo gostava porque eu não estou mais nessa igreja, mas eles estão vivos ainda. E ele, uma vez, a gente terminando o JA, não sei porque começamos a conversar alguma coisa, e ele falou, meu sonho é andar de avião, irmã Dilene. Eu acho que ele perguntou onde eu ia, eu falei que eu ia em algum lugar lá, e ele falou, como é que a senhora vai? Eu falei, vou de avião. Ele falou, meu sonho é andar de avião. E eu falei, por que não realiza o sonho, irmão? Aí ele falou, tem dinheiro para isso? Não, tenho não, irmã. Falei, o senhor sabe para onde quer ir? Ele falou, eu vou para qualquer lugar, eu só quero andar de avião. Já estava aposentado. Eu falei, desculpa a minha indiscrição, mas o senhor, sua aposentadoria é o quê? De um salário mínimo, irmã. Eu falei, o senhor, qualquer lugar que o senhor quiser ir, não importa o lugar, não importa. Eu só queria andar de avião. Aí eu falei, então vou lhe dizer para onde o senhor vai, já que o senhor quer andar de avião e só andar de avião. O senhor conhece Porto Seguro? Ele falou, não conheço não. Eu falei, pois esse é um dos destinos mais baratos no Brasil. Então o senhor pode ir para Porto Seguro. Ele falou, quanto é? Peguei meu celular, abri ali, olhei rapidamente nas passagens e eu vi que estava um preço bem bom. Eu falei, eu não me lembro quanto era o preço mais. Mas eu falei assim, era menos do que o salário mínimo, bem menos. E eu falei para ele, tá tanto e o senhor pode parcelar em 6 vezes. Ele falou, mas isso eu posso pagar? Eu falei, eu sei que pode, é por isso que eu estou lhe falando. Se o senhor parcelar isso aqui em 6 vezes, o senhor viaja de avião. Que data que o senhor quer ir? Bote qualquer data aí, irmã. Bote qualquer data, sou aposentado. E eu falei, o senhor vai sozinho? Não, vou com a minha esposa, dá pra gente ir. Disse dividido em quantas vezes a senhora falou? 10 vezes. O senhor tem cartão? Tem, me dê aqui. Passei. E eu falei, tal dia é a sua viagem. Tá bom. E como é que eu faço, irmã? Eu falei, o senhor vai lá no aeroporto e pergunta no guichê, porque eu não vou estar lá para lhe ajudar, mas é fácil. O senhor segue a multidão, o senhor vai realizar seu sonho. E ele falou assim, mas eu nem sei isso. Meu pai, o homem ficou doido na porta da igreja, foi-se embora. E eu esqueci dessa história. Muita coisa na cabeça. Daqui a pouco entra no meu, um dia lá, entra no meu WhatsApp. Quando eu olho a foto, ele dentro do avião. Ele e a esposa, mais um sorriso, os dois, na frente do avião, Foi para Porto Seguro, para o mar, que também não conhecia o mar, só tirou foto do avião. Eu mandei a mensagem, o senhor gostou de Porto Seguro? Irmã, a viagem foi maravilhosa. Não, a praia. Irmã, nunca tinha voado, mas não tinha outro assunto na cabeça. Pois um dia eu cheguei na igreja, ele estava lá, ainda esses dias teve um encontro lá no Senante, e ele apareceu lá, irmã, realizei meu sonho com a senhora. Comigo não, com a sua esposa, eu falei para ele. Não, mas a senhora que me ajudou. Eu falei, irmão, aprenda a sonhar. Imagine que ele estava anos sonhando com isso, porque acreditava que não era possível, nunca foi atrás para ver. Nunca pensou. Eu não sei qual é o seu sonho, mas você precisa aprender a ir atrás dele para você realizar. É simples. Tem sonhos que são simples, alguns são mais elaborados, mas todo sonho é passível de ser realizado. Faça boas escolhas. Olha, escolha a gente faz o tempo todo. E quando a gente não escolhe, já escolheu, sabia disso? Se você não escolher, já escolheu, porque alguém escolherá e o que sobrar fica para você. Eu estava fazendo uma dinâmica com um grupo e eu coloquei vários objetos no chão e cada pessoa tinha que vir buscar objeto para a gente fazer um trabalho lá. E eu percebi que as pessoas se aproximavam, pegavam aquela coisa, todo mundo correndo. Quando eu soltei os objetos, todo mundo veio, blá, blá, blá. Mas tinha uma jovem que ela ficava meio paradinha assim, atrás. E todo mundo ali em cima, e pega um, e pega outro, e puxa da mão de um, de outro, tal. E ela ali, eu cheguei perto dela e falei, você não vai pegar o seu? Vou. E por que você não está pegando? Estou esperando acabar esse pessoal aí. Eu digo, mas e se
acabar e os objetos estiverem acabando. Eu fico com o que sobrar. Eu olhei para ela e falei, então você é uma pessoa que fica com as sobras? Não foi isso que eu quis dizer, mas foi isso que você disse. Quem não escolhe, fica com a sobra. Não tem problema você escolher. Você pode escolher, você tem o direito de escolher. Às vezes, na infância, nós não fomos ensinados a escolher. E por isso, muitas vezes, agora na vida adulta, a gente fica só com as sobras. Eu sei que os cachorrinhos comem daquilo que cai da mesa, das sobras, né? Mas você pode escolher. Você tem o direito, a capacidade de fazer suas escolhas. E você deve fazer isso. Isso favorece a saúde mental. Isso que nós estamos falando, tudo favorece a saúde mental. E, por fim, tem uma natureza amorosa. Tem gente que gosta de ser chato, né? Minha nossa. Tem gente que entrou 2 vezes na fila, com medo de perder a vez. Tem gente que é azedo demais, é limão puro e sem açúcar. Gente, é incrível, gente que é dura, difícil de lidar, que, olha, você quer dizer, não, a primeira palavra vai ser não, nem sabe tudo o que eu estou falando, já disse que é não. A natureza amorosa é aquela natureza que flexibiliza, que é capaz de flexibilizar, de se inclinar para o outro. A natureza amorosa é a natureza do nosso Deus. É uma natureza amorosa, pacífica, que entra em contato e que prefere a misericórdia do que a justiça. Às vezes a gente quer muito justo. E a gente lembra quando a gente era criança, quem tem irmão sabe disso, né? Botava lá o copo de suco e a gente botava os 2 copos de suco e para ficar a mesma medidinha. E eu já algumas vezes pegava uma barrinha de doce e vinha com a régua. Justiça. E a gente se torna misericordioso depois que a gente é pai e mãe. Você está comendo um negócio, o filho fala assim, me dá um pedaço. Aí você parte só um pedacinho para você e dá o maior para o filho. Isso é misericórdia. Justiça é quando você trata teu irmão. E misericórdia é como você trata seu filho. Jesus, o Senhor, tem natureza misericordiosa. Ele cede, Ele está ali, Ele abençoa. Você faz tudo errado e Ele está ali do seu lado ainda, te estendendo a mão, te ajudando, está com você. Essa semana uma amiga ligou e falou assim, meu irmão traiu a esposa e agora ele ficou noivo essa semana. Aí eu falei assim, mas ele já fez o divórcio? É tudo da igreja de Deus. Ele já fez o divórcio? Aí a pessoa falou assim, não, ele não se divorciou ainda, disse que o divórcio só sai em dezembro. Falei, então ele está meio precipitado mesmo, né, de já estar noivando, sem nem o divórcio ter saído. Que custa esperar até o fim do ano? Não, ele disse que no final do ano vai casar. E eu fiquei pensando assim, aí ela falou, meu pai está decepcionado, minha mãe está decepcionada com eles, meu pai não quer nem conversar. Aí eu falei assim no celular, era por mensagem, eu falei, olha, vou dizer uma coisa, depois que os filhos crescem, a gente continua amando loucamente esses filhos, mas não dá mais para tomar decisões por eles. Seu irmão já é um homem, ele sabe e vai ser responsável pelas atitudes que ele toma. Deixa ele fazer o que ele tem que fazer. É ele que sabe onde o sapato aperta, os sofrimentos que passa e as respostas a Deus. É ele que vai dar. Então, continua amando esse cara como teu irmão, como um servo de Deus e toca a vida. Quem somos nós para julgar, né? Quem somos nós na fila do pão? A gente mete o dedo porque o outro traiu e nós estamos aqui falando mal do outro lá, não sei o quê. Tu viu o que fez? Que horror, Qual é o pecado maior para Deus? Mas para nós não é, então a gente vai e fica cometendo erros, achando que a gente está numa melhor situação do que o outro, que fez uma coisa erradíssima. E quem sou eu? Quem é você na fila do pão, o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado? Você não erra nunca, né? Chega em casa, fica berrando com todo mundo, gritando, destratando a esposa, destratando o marido. Isso também é errado. E perante Deus não tem errão, errinho e não é erro, ponto. Então a gente precisa aprender a cuidar desse aspecto. Isso tudo nos faz ter mais saúde emocional. Olha o que diz ali na carta 322 de 1906. Se quiseres obter... Ellen White escreveu essa carta para uma mulher muito depressiva, com problemas emocionais graves. E ela escreveu assim, se quiseres obter preciosas vitórias, encara a luz que procede do sol da justiça. Quem é essa luz?
Jesus Cristo. E ela continua dizendo, fala de esperança, de fé, ações de graças a Deus, ser animosa, educa-te em louvá-lo, porque este é o grande remédio para as doenças da alma e do corpo. Qual é o remédio? Olhar para Jesus Cristo, falar de esperança, de fé, de ações de graça, ser esperançosa no coração. É isso que traz cura. É isso que traz saúde emocional. Nós não podemos lutar mais nesse mundo contra o adoecimento emocional. Ele está aí, está instalado, ele está dentro da nossa casa. Ele está dentro da nossa casa, ele está na vizinhança, ele está em todo lugar. Nós precisamos fazer aquilo que o Senhor já disse que era importante e necessário fazer. E quando a gente fizer isso, de fato, a gente vai estar recebendo a cura do nosso Deus. Eu desejo que você realmente possa ser curado emocionalmente. Encontrar essa cura no Senhor. Isso é muito importante. Que Deus abençoe vocês. É o que eu desejo. Se você desejar me acompanhar nas redes sociais, está aí o QR Code, tá? No Instagram. Ali está o nosso e-mail, telefone e também o YouTube, de Lene Online ou de Lene Ebinger. Você encontra o nosso YouTube, tem muitas palestras lá que você pode... Inclusive a de hoje de manhã, você encontra lá também, tá? E é só colocar, se você não conseguir direcionar o QR Code, estiver muito longe ou estiver muito pequeno o QR Code, você pode colocar o meu nome, de Lene Ebinger, e aí você vai direto para a minha página. Vai ser uma alegria receber você lá. São conteúdos diários, tá? Sobre relacionamento, sobre casamento, sobre questões emocionais que podem favorecer e te ajudar. E eu estou olhando ali o relógio, a gente já passou do pôr do sol, né, pastor? Então, eu vou apresentar para vocês um material que vai estar à disposição ali atrás, aqueles que desejarem adquirir, tá bom? Esse material aí, ó. Ali na pontinha está o livro Você Mulher, que é um livro só para mulheres. Mulheres viúvas, divorciadas, mulheres que têm filhos, as que não puderam ter filhos, mulheres que têm filhos, às vezes, num casamento, que vem filhos, o marido vem com filhos, ou a esposa vai com filhos para o relacionamento. São temas muito apropriados só para mulheres, tá? Do lado a gente tem o Casados e Felizes, que é são temas para casais, 10 capítulos com tarefas. É excelente para pequeno grupo de casais, você reunir casais na sua casa, uma vez por semana, trabalhar os temas. Depois tem 365 Maneiras de Amar, também é um livro para casais. Os dois do meio são livros para casais. 365 Maneiras de Amar são desafios diários para o relacionamento. Desafios diários, ou seja, o casal tem desafio todos os dias para realizar, tá? Nesse 365 Maneiras de Amar. Um por dia durante o ano inteirinho. E a gente tem também o Jornada Emocional. A palestra de hoje à tarde, você vai encontrar a de ontem e a de hoje, você encontra no Você Mulher e no Jornada Emocional. No primeiro livro, verdinho, e no livro vinho, tá? A de casais você encontra no meio. Os valores estão embaixo deles. O combo seria 230, né? Mas se você levar todos, pode ser 187. Agora, a gente fez uma promoção na internet de uma caixinha de perguntas e respostas para os casais. Mas eu não quis fazer ela é digital, porque ela ficava muito cara sendo física. Porque tem que mandar pelo correio e tal, promover, ficava muito caro. Mas uma associação viu isso, me ligou e fez um pedido grande de 500 caixinhas. Aí eu fiquei animada e falei, já que vai pedir 500, o preço cai, e pedi mais algumas para vender assim por onde aí que eu vou. Essa é uma caixinha que chama-se Date Romântico. Os casais vão para um date em casa e às vezes não tem o que falar, não sabe o que vão falar, ficam às vezes ali mexendo no celular. Então a gente fez a caixinha com cerca de 80 cartas dentro dela. Você vai tirar uma carta e vai ter perguntas do tipo assim, ó. Qual é a sua memória mais feliz da infância? Aí você ouve o cônjuge falar e aí você fala também. Tem outra pergunta do tipo assim aqui dentro, ó. Como você imagina a nossa vida daqui a 10 anos? Aí você vai ouvir, você vai falar. Isso ajuda você a ter trocas, conversas profundas, né, que vão ajudar o relacionamento. Essa caixinha, se você comprar o combo todo,
eu tiro o desconto do combo. De 187, você paga mesmo 230 e leva a caixinha, quase como um presente. Entendido? Ah, Adilene, eu não quero o combo, eu gostei da caixinha, quero só a caixinha. Aí a caixinha só é R$ 59,90. R$ 59,90 se levar só ela. Se levar o combo todo, ao invés de 187, o combo todo sem a caixinha, 187. O combo todo com a caixinha, 230. Deu para entender? Mas se não deu, eu vou estar ali atrás para assinar o livro também, fazer uma dedicatória para você e poder te ajudar na sua escolha, tá bom? Gente, muito obrigada. Eu sei que em agosto a gente está de volta, aqui só com os casais, aí vamos ter outros assuntos importantes, mas nesse momento quero agradecer ao pastor Hélio pelo convite e quero orar com vocês para a gente encerrar a semana. Pode ser? Vamos ficar de pé? O pagamento pode ser em Pix, no cartão ou no dinheiro, tá bom? Você pode comprar para presentear também um parente, um amigo, uma pessoa querida, e vai ser bênção na sua vida e da sua família. Oremos. Grande Deus e poderoso Pai, muito obrigada, Senhor, pela tua bondade, misericórdia e graça. Obrigado por esse dia maravilhoso em tua presença, obrigado por estar conosco, ao nosso lado, por nos conduzir a tua palavra para esclarecimento e para que a gente possa